você falou que dentro do avião vocês encontraram com mais pessoas algemadas? Sim, todas, senhoras, senhores, jovens, homens, pessoas até sujas de tinta que tinham acabado de voltar do serviço. A polícia parou no meio da rua e pegou ele. Ela foi deportada nesse último avião que saiu aí. Chegou no Brasil esses dias e hoje a gente vai conversar com ela. Boa noite. Oi, boa noite. Como que eu falo seu nome? É Yavne. Yavne. Você é natural de onde? Sou natural do Espírito Santo, Vitória. Eu já vou direto ao assunto mesmo, que a gente quer saber o que aconteceu, como que foi. Você já estava aqui nos Estados Unidos ou você estava tentando atravessar? Não, nós já estávamos aí cerca de 1 mês e 20 dias. Ok. Você saiu do Espírito Santo quando? Eu saí do Espírito Santo no dia 20 de novembro de 2024. Aí eu fiquei cerca de 20 dias, 21 dias na viagem, que todos sabem que não é fácil também a viagem, né? Aí você veio pelo Caicai. Eu fui pelo Caicai, sim. Fui pelo Caicai. Pagou quanto, Coyote? Eu dei uma entrada de R$50 mil e os outros 100 a gente vai ter que pagar, né? Eu liguei para ele, conversei, expliquei a situação, ele disse que iria ver uma melhor forma, porém, assim, a gente teria que pagar pelo menos uma parte. Aí você ficou presa e eles te liberaram dentro dos Estados Unidos. Minha família ficou presa um dia, aí me liberaram dentro dos Estados Unidos, sim. Então você não estava sozinha? Não, tava eu, meu esposo e meu filho, de 1 ano e 4 meses. Aí eu tenho um outro filho de 4 anos que ficou com a minha mãe. Por ser muito difícil a trajetória, eu preferi deixar ele, entendeu? E o valor que ele estava cobrando era muito a mais do que tínhamos, né? Se levasse o meu filho, meu outro filho de 4 anos. Ok. Aí eles te liberaram e você foi para qual estado? Eles me liberaram, eu fui para Massachusetts. Entendi. Muita gente vai para lá, né? Tinha alguém te esperando lá? Tinha a família do meu esposo. Nós ficamos abrigados na casa deles esse tempo, 1 mês e 20 dias. Ok. Aí você já chegou trabalhando, já tinha trabalho para você? Não. Nós ficamos um bom tempo desempregados. O que meu esposo conseguiu trabalhar lá foi 15 dias. Vocês chegaram num mês bem ruim, né? De trabalho. Sim. A gente procurava, a gente não conseguiu. Eu não consegui dar nenhum help, né? O que o meu esposo conseguiu foi esse tempo, 15 dias que ele conseguiu. Você não escutava a gente falar, porque vocês assistiam vídeo do Brasil, né? Não te acompanhava, que eu comecei a te acompanhar de um tempo pra cá, agora. Mas assim, eu falo assim, não meu, em geral, assim, vocês já tinham escutado falar assim, o inverno lá é ruim de trabalho. Nunca tínhamos, não tínhamos escutado, não. A gente achou que seria normal. Vocês estão vendo aí, gente? Às vezes procurar informações quando ainda tá no Brasil, isso é muito bom. Sim, a gente vai numa expectativa, né, que vamos conseguir melhorar a nossa vida, igual eu e meu esposo somos trabalhadores carteira assinada, né? Aí tipo assim, a gente era muito difícil a nossa vida aqui. Sempre foi muito difícil, porque a gente tem 2 crianças, pagava aluguel. A minha mãe sempre me ajudava com pouco que ela tinha, que era as coisas para as crianças, que também ela trabalha de carteira assinada e todos sabem que o salário aqui não é bom, né? Todos sabem que o que dá para sobreviver aqui é só comida e aluguel mesmo. Então, assim, a gente foi numa expectativa de que a gente vai mudar de vida, a gente vai conseguir comprar nossa casa própria, que é o nosso sonho, né? Vocês vendeu tudo que vocês tinham? Nós tínhamos um carro e tínhamos os nossos móveis. Aí fizemos de tudo para poder dar entrada no Coyote. Meu Deus do céu. Aí no começo, a gente tinha, assim, na hora lá, meu esposo ficou bem abalado, eu fiquei bem abalado tentando ficar calma, mas é impossível, né? Porque começa a pensar um monte de coisa, onde que eu vou morar, como que eu vou sobreviver, eu abri mão do meu serviço. A gente pensou até que a gente poderia, essa dívida com o Coyote iria morrer, né? Uhum. Só que não foi bem assim, porque ele falou que ele conseguiu colocar a gente lá dentro, que foi o trabalho dele, que ele nos prometeu, foi colocar a gente lá dentro. O que a gente ia falar com a imigração sobre o advogado, assim, isso aí é por conta nossa, entendeu? Ele não tem nada a ver. Então, assim, ele falou que ele não vai cobrar tudo, mas uma parte do dinheiro que a gente ainda deve, nós vamos ter que pagar. E, assim, o que a gente tem que pagar seria $1.000 por mês, que dá, no caso, R$6 mil, né? Aí, no caso, ia trabalhar, vocês iam agarrar duro, você e seu marido aqui nos Estados Unidos, para pagar o Coyote. O nosso plano era esse, trabalhar muito para conseguir pagar o Coyote e viver, tentar guardar um dinheiro, até porque o meu filho estava aqui, então meu plano era somente comprar uma casa mesmo, para poder, que o nosso sofrimento maior é pagar aluguel, entendeu? Por não ser barato e por a gente trabalhar
de carteira assinada receber um salário mínimo, uma parte do nosso, um salário meu já era o nosso aluguel, entendeu? E o outro seria para fazer compra e as demais coisas. Vocês ficaram em Framingham? Não, a gente ficou preso em Framingham. Ok, não, mas eu tô falando assim, lá em Massachusetts, quando vocês chegaram, vocês ficaram em Boston, em Framingham, ou você não lembra? Em Worcester. Ah, Worcester, ok. Aí como que foi, assim, o processo lá na prisão? Eles falaram assim, ó, a gente vai te liberar, mas você vai ter que apresentar na corte. Foi assim? Nós fomos liberados, porém nós estávamos com uma tornozeleira, eu e meu esposo, e um celular. Isso. Aí eles deram um papel que uma semana depois foi a nossa corte. E aí, depois da corte, nós tínhamos que ficar foi negado o nosso pedido de asilo, e toda semana nós tínhamos que se apresentar em Framingham, que é um escritório da ICE, né, que tem lá, para eles verem a tornozeleira. A gente assinava um papel de comparecimento para poder ir embora. Aí quando foi no dia 6 desse mês, né, que foi uma quinta-feira, foi totalmente diferente. A gente chegou lá, eles levou a gente para uma sala, veio os policiais de ICE, né, e deu a ordem de deportação. Falou que naquele momento a gente seria deportado. Eu tô até emocionado de lembrar. Na hora foi um susto, assim. Ele falou que a gente teria a nossa deportação. Aí meu esposo perguntou quando que seria, né? Ele falou que seria naquela hora, e a gente já estava indo para o aeroporto. Aí ele perguntou se a gente tinha chance de pegar nossas roupas, pelo menos. Eles não deixaram. A gente estava com uma bolsa que tinha 2 fraldas do bebê e um pacote de lenço, somente nossa roupa do corpo. Foi o que a gente chegou aqui no Brasil, e hoje aqui no Brasil nós estamos abrigados na casa dos meus pais, que é o que eles podem me ajudar. Minha família é muito humilde, a família do meu esposo também. O que eles podem nos ajudar é com uma moradia, né? E assim, quando a gente for, nós doamos todas as nossas roupas. Hoje eu estou usando roupas da minha mãe, meu esposo usando do meu pai, do meu irmão, porque meu menino tá com a roupa que ele veio ainda, não conseguimos nenhuma para ele. Meu Deus do céu, que situação. Deixa eu te falar aqui, e eles não deixaram vocês nem voltar para casa para pegar as malas, não sei, alguma coisa assim, direto vocês já foram? Sim, direto nós fomos, na mesma hora nós fomos pro aeroporto de Boston, né? Pode ficar tranquila que a gente vai fazer uma vaquinha para ajudar vocês. Você foi pro aeroporto com seu marido e seu filho? Sim, fomos pro aeroporto, eu, meu esposo e meu filho. Eles sempre falavam que quando a gente fosse se apresentar, levar o meu menino, né? Porque, assim, provavelmente eles já sabiam que qualquer hora a gente poderia ser deportado. Então, eles falavam sempre, quando você vier, traz seu filho. Aí, nessa vez não foi diferente, a gente sempre levava. Eu quero saber se vocês foram algemados igual os primeiros foram. Nós não fomos algemados porque a gente estava com ele. E eles falaram que se a gente se comportasse, eles não iam algemar a gente. Aí, até Louisiana, nós fomos acompanhados no voo, no aeroporto, por 4 policiais de ICE. Chegou em Louisiana, nós pegamos um avião privado, né, do consulado, para o Brasil. Aí já mudou, a realidade já mudou, já foi outra. Assim, o sofrimento começou de verdade, né, porque a gente viu aquelas pessoas todas algemadas, senhoras. Tinha mais gente lá no aeroporto, vocês encontrou com mais gente? Dentro do avião de Louisiana para o Brasil, vieram 200 imigrantes deportados. 200 imigrantes? 200 imigrantes. E tinha uma outra família que aconteceu a mesma coisa que a gente. Foi se apresentar e ficou preso. Aí eram senhoras, senhores, mulheres, homens, jovens de 18 anos, todos algemados, barriga, mão e pé. A intenção aqui, gente, com essa live, primeiramente contar a realidade sobre o que aconteceu, né? Porque boatos, fofocas, tem muitas fofoquinhas. Eu fui e não fui deportado. Eles estão deportando só quem está na fronteira do México. Então, ela já estava aqui uns 2 meses, né? Tinha 1 mês e 20 dias, vai fazer 2 meses, dia 16 desse mês, queria fazer 2 meses. E foi se apresentar e, infelizmente, foi ela, o marido e o filho. Aí eles mandaram o recado antes falando, vem vocês 3, traz o passaporte, foi assim? Nós já não tínhamos nenhum documento, né? Eles pegaram todos, quando a gente entrou, eles já pegaram todos. Quando eles falaram com meu esposo, aí meu esposo falou que a gente não tem documento, como que a gente vai embora, vai pegar avião? Aí eles falaram que isso ia com a gente. Nossa, você falou que dentro do avião vocês encontraram com mais pessoas algemadas? Sim, todas, senhoras, senhores, jovens, homens, pessoas até sujas de tinta que tinham acabado de voltar do serviço, a polícia parou no meio da rua e pegou ele. Todos brasileiros? Todos brasileiros, foi 200 de brasileiros, sim. Por que a mídia
tá escondendo isso, hein? Porque eu não vi falar, a não ser que eu esteja errado, mas eu não ouvi a mídia falar sobre mulheres algemadas. Foram todos algemados. Tá vendo Foram todos. aí, gente? Eu não vi a mídia hora nenhuma falar isso. Eu não vi. Tinha Pessoas. criança no meio? Tinha criança, sim, tinha criança. Porém, assim, a família que estava com criança não estava sendo algemada. Ok. Vocês não quiseram levar advogados. Nós não tínhamos condições Não de pagar um tinha. advogado. Eu Essa é a sei. realidade. Todos sabem que a chegada aí nos Estados Unidos é muito difícil. E assim, aí é um pouco melhor que quando a gente chega, as pessoas dão roupas, né? Assim, porque a gente fala assim, ser sincera, tudo que a gente tinha era doado, as pessoas doaram pra gente, a gente via nos grupos, tem roupa em tal lugar, a gente pedia, as pessoas iam buscar, levava a gente para pegar, entendeu? Então, as roupas que era doado. Então, todas as roupas que a gente tinha era doação. Aí aqui no Brasil é bem difícil, porque não tem isso. Seu marido deve estar arrasado, né? O meu esposo, ele tá muito, muito abalado. Ele, assim, eu tô tentando ser um pouco mais forte para poder dar força, porque a gente não sabe, né, por onde nem começar. Porque é difícil. Aqui no Brasil é bem difícil recomeçar. Porque, assim, a gente tem 2 crianças, né, então com salário mínimo, acaba que agora com uma dívida grande, sem saber como pagar. A ministra foi lá receber vocês dentro do avião? E o que ela falou? Ela explicou, entendeu? E deu boas-vindas pra gente. Eu não lembro muito o que ela falou, mas ela deu boas-vindas pra gente. A gente foi bem recebido aqui no Brasil. E sim, quando a gente botou o pé aqui no Brasil, por mais que tinha pouco tempo que a gente tinha ido, mas a gente se emocionou muito, porque a gente notou que acabou aquele sofrimento, porque dentro do voo foi bem doído, eles vendo todo mundo algemado, a gente pedia para ir ao banheiro, eles não nos atendiam, meu filho dormiu sujo, entendeu? Eu tinha feito as necessidades dele sujo, porque eu pedi para ir ao banheiro do avião para trocá-lo, eles demoram, na hora certa, calma. Aí teve uma hora que eles falaram que se a gente não ficasse quieto, não parasse de pedir, eles iam nos algemar, e a gente parou, entendeu? A gente veio, foi 12 horas de voo, 12 horas sofrido, deram pão com mortandela, a mortandela estava vencida. Dos Estados Unidos pro Brasil. Isso. E vocês com a roupa do corpo que vocês foram apresentar. E nós com a roupa do corpo que fomos nos apresentar. 2 dias, né, que a gente saiu de lá na quinta, 10 horas da manhã, e chegamos no Brasil na sexta, 4 horas da tarde. Esse tempo sem tomar banho. Sujo, meu filho bem inquieto, né, por conta que o calor dentro do avião, muita pessoa, o ar-condicionado às vezes não estava funcionando. Aí, mas que situação, hein? Não adiantou nada fazer aquele escândalo todo no primeiro voo para esse ser a mesma coisa, porque teve gente algemada, ar-condicionado péssimo, né? E a comida também, menino cagando na fralda e eles não tá nem aí. Sim, eu acho que não muda por conta que é os próprios policiais da ICE que é desumano com a gente, entendeu? Eu não ouvi isso, mas para os presos lá atrás, que os presos ficam na parte de trás e as famílias na frente, eles falavam, olha a ração em inglês, né? Eu não sei, não lembro a palavra, mas olha quando era ração, isso, eles falavam em inglês. Na hora de dar o pão com água, eles falavam, tá na hora da ração, tá na hora da ração. Que humilhação, gente. Assim que acabar essa live, vocês compartilhem essa live pro Brasil inteiro ver o que esse povo passou e o que vai passar mais ainda, né? Porque é muita humilhação. Gente que parou para abastecer, do nada veio um montão de policial da ICE cercando ele. Mulheres sem marido, que o marido ficou e elas foram pegas voltando do serviço também. Mulheres foi pegas junto com o esposo e não sabiam onde que o esposo estava. Tinha um bandido no meio de vocês. No começo, quando entramos, quando vimos aquele tanto de pessoas gemadas, nós achamos que era. Mas depois, conversando com o pessoal, eles disseram que não. O único crime deles, da maioria, né, era ser imigrante apenas. Nossa, que isso. E hoje em dia, como que tá a situação de vocês? Assim, financeiramente, você tá dizendo? Financeiramente. Olha, para ser sincero com você, a gente tá devendo muito, né? Assim, nossas dívidas são altíssimas, igual eu tinha dito. A gente não sabe por onde começar, para recomeçar, para construir o nosso lar de novo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para me sair daqui da casa dos meus pais, né? Hoje meu esposo foi atrás de novos documentos para botar currículo, para começar a trabalhar. Todos sabem também que aqui no Brasil é muito difícil uma vaga de emprego.
Então, assim, ele já foi hoje para trás de novos documentos, porque a única coisa que eles nos devolveram foi o nosso passaporte. O resto não devolveu nada. A gente está todo o tempo lembrando, chorando por conta de a gente não sabe como a gente vai viver daqui para frente. Essa é a realidade. Seu filho tem quantos anos? Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses e o outro de 4 anos. Os seus parentes que ficou em Massachusetts, o que eles falam? Eles falam, postaram nosso Pix, postou a nossa história, tá divulgando, todos com medo também, assim, pensando em vir já embora também. Todos sabem que o custo de vida lá também não é baixo, né? Aluguel, então, assim, os poucos que eles puderem ajudar, eles vão, entendeu? Mas todos sabem que todo mundo tem a sua prioridade. E não tem muito tempo que eles estão lá, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente recomeçar de novo, vai levar um tempo. Você faz o quê? Eu trabalhava numa cooperativa de material reciclável. E saiu da cooperativa para tentar a vida aqui. Agora vocês estão desempregados, devendo. Você está no Espírito Santo agora. Agora eu estou no Espírito Santo. Você falou que você tá sem roupa para os seus filhos, né? Para o meu filho, né? Porque o mais velho, de 4 anos, ele não foi, ele ficou aqui. Aí meu filho de 1 ano e 6 meses, ele tá precisando de roupa, né? Das coisas. Você tá no Espírito Santo em qual lugar? Eu tô em Cariacica. Se alguém quiser fazer algumas doações para ela, viu, gente? É tudo bem-vindo. O telefone dela, para quem quiser comunicar com ela depois, eu vou deixar nos comentários, na legenda do vídeo. Tá bom? Você saiu desse frio, tá nesse calor agora? Eu fiquei sabendo que aí tá quente, né? Sim, aqui está quente demais, tá bem insuportável o calor aqui. Olha só pra vocês verem, gente. Eles falaram pra ela que eles iam mandar uma carta de deportação, se eles fossem deportados. Ficou com aquela conversinha, né? E acabou que vocês só chegaram lá e, ó, vai ser mandado embora. Olha. Roupa do corpo e fome mandado embora. Olha aí, meu Deus do céu, que trem louco. Eles separaram você do seu filho? Algum momento? Não, em momento nenhum não separou a gente do nosso filho. Eles disseram que se a gente não se comportasse, a oficial de ICE ia segurar ele dentro do avião e nós seríamos algemados. O seu marido não tá por aí, não? Tá sim. Ele não quer aparecer, não? Ele tá com as crianças, por causa da bagunça, né? E pra não atrapalhar a live, ele tá com as crianças. Tá bom. Quais são os seus planos agora pro futuro? Agora a gente não tem nem como, né, fazer planos, né? Mas assim, o que eu quero agora no momento é a gente arrumar um serviço para começar a trabalhar e recomeçar a nossa vida. Plano mesmo assim, a gente agora no momento a gente não tem, porque a gente não esperava estar passando por isso que a gente está passando. Então é bem difícil agora a gente conseguir bolar novos planos. Eu torço para quem tem vontade de entrar nos Estados Unidos, que venha assim, venha pelo menos para ver como é que é. No início não é fácil, mas se você for forte e resiliente, vocês conseguem. E vamos compartilhar essa live, vamos mostrar a realidade, a falta de empatia também das pessoas, né? Vamos mostrar isso pro pessoal, que cada um tá numa faixa da vida diferente. Então a gente tem que respeitar isso em cada um. Gente, ela ficou aqui menos de 2 meses. Quem mora aqui nos Estados Unidos sabe que menos de 2 meses não dá nem pra, ainda mais sem trabalhar, com filho. O marido dela trabalhou. Oi? 1 mês que ficamos aí, meu esposo trabalhou 15 dias, foi o que ele trabalhou. Só resumindo, ela foi deportada, ela já estava aqui dentro dos Estados Unidos, ela se apresentou na corte e de lá mesmo, na primeira apresentação dela, eles já pegaram eles, levaram para o aeroporto, onde eles encontraram com mais brasileiros. Alguns estavam algemados, outros não, com crianças e outros não. Enfiou todo mundo dentro do avião ali, foi aonde que foi todo mundo ali embora pro Brasil. A primeira parada... Nós tivemos uma corte, mas a gente nós se apresentamos 4 vezes no escritório da ICE. Toda quinta-feira tínhamos que ir no escritório da ICE. Porém, tivemos uma corte só, onde que o pedido de asilo foi negado, e eles falaram que a gente tinha que se apresentar toda quinta-feira no escritório da ICE, em Framingham, porque eles falaram que esse tempo seria o tempo que o advogado, que o consulado oferece, advogado público, iria recorrer. Porém, a gente nunca teve contato com esse advogado, a gente não sabe quem é, e hoje uma pessoa falou que não existe, que o consulado, o governo não oferece um advogado. Então, ou seja, essa história não tinha advogado. Sobre asilo, vocês entraram em algum tipo de, assunto de asilo ou não? Automaticamente, desde que você está entrando nos Estados Unidos, automaticamente inicia seu processo de asilo, né? Obrigado pela sua participação e eu espero que
Agradeço. E que vocês se levantem de novo e eu vou fazer minha doação também para vocês amanhã. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá bom? E eu vou estar Muito à obrigada. disposição. Gente, obrigado, viu, pela audiência Muito obrigada. de vocês aí. E pode falar o que você quiser aí pra galera. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Fica com Deus, viu? A gente vai se falando aí. Então, obrigado, tá bom? A gente acabou 2 campanhas que foi um sucesso. O pessoal, eu vou falar aqui na live, que na live não dá nada, gente. Sabe o casal que eu ajudei, que vocês ajudaram, e eu só editei o vídeo e postei, que tava indo embora pro Brasil? Eles conseguiram a passagem para ir embora e pegaram mais $25 mil em menos de 24 horas. O objetivo era só a passagem e eles ganharam muito mais além. Já deve estar chegando nos 30 mil, mais ou menos. Obrigado a vocês. Foi vocês que fizeram isso. A comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Não fui eu, não. Eu só faço vídeo, só e jogo lá para vocês assistir e tomar decisão. Ajuda ou não ajuda? Hoje eu postei um vídeo falando, gente, não doa mais. Porque, assim, não precisa. Guarde seu dinheiro, que eu sei que o dinheiro dos imigrantes que é suado, o pessoal acorda cedo, chega de noite, então guarda o seu dinheiro e não precisa doar mais. Sobre a mulher que foi com os 4 filhos pro Brasil, tava na fronteira do México, gente, que loucura, né? Ela saiu com os 4 filhos do Brasil, do nada, sem coiote, sem nada. Chegou lá na fronteira, já tava fechado já o Caicai. Eu fiz o vídeo aqui, dessa vez eu fiz o vídeo, apareci pedindo. A gente fez a live com ela, né, coitada, ela chorou. Ela ganhou as passagens pra ir embora, mas R$20 mil, foi um pouco mais de R$20 mil. E é muito dinheiro. Assim, na minha percepção é muito dinheiro para quem queria só as passagens, entendeu? Então, eu não tenho nem palavra para agradecer vocês, sabe? É assim, é uma alegria que eu não sei falar de todas as campanhas que eu faço, sempre assim, é sucesso por causa de vocês. Eu já falei assim com minha mãe, assim, eu falei, mãe, se eu morrer hoje, eu morro feliz. De tantas pessoas que já foram, assim, ajudadas, assim, através dos meus vídeos. Então, obrigado por mais uma live aí. Eu vou estar fazendo mais live no decorrer da semana. Tem muitas pessoas que querem fazer live comigo, mas eu não vou pegar qualquer pessoa. Eu vou escolher a dedo agora, pessoas que vai somar, né, que vai nos ensinar, que a gente aprende com o erro das pessoas também. E também é um alerta para todos nós aqui. Me siga aí nas outras redes sociais, no TikTok, no Facebook. É tudo Júnior Pena. Boa noite, fica com Deus.